Boa tarde, amigos. Estamos dando início a mais uma live, sobre o Evangelho de Jesus, da nossa querida Confraternização Espírita Jiqueense. E hoje nós vamos ter como palestrante um querido amigo, conhecido, que já fez trabalho aqui para a nossa querida Confraternização, que é Irã Gouveia. Irã Gouveia é trabalhador do Centro Espírita Herculano Pires, aqui da vizinha cidade de Maracás, e residente lá, e com família agora, estabelecida em Tiruçu também, está no eixo, em Tiruçu, Maracás, mas nós vamos hoje ter a graça, de ver nosso querido Irã Gouveia falando sobre os caracteres do verdadeiro profeta. Está no capítulo 21, item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. E como todo trabalho começa primeiro com a saudação, falando da saudade de todos, Estamos há um bom tempo sem poder ir ao centro, e dar um abraço a todos os frequentadores, participantes, trabalhadores da nossa querida Confraternização Espírita Jiqueense. E agora nós vamos, como todo trabalho, inicia com uma prece. Eu vou fazer a prece para Irã, posteriormente, fazer o seu trabalho. Então nós vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, vamos trazê-lo para a nossa tela mental, aquele ser vibrante, aquele ser sério, que é a imagem de Jesus, mas nós vamos colocá-lo agora sorridente conosco, porque com certeza o momento é um momento de preocupação, mas Jesus está no comando de tudo, e por isso nós vamos mentalizá-lo sorridente para conosco, por estarmos trabalhando em seu nome. Que Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, possa estar abençoando a todos, que possa também abençoar todos esses irmãos que passaram e estão passando por essa pandemia, os que passaram para a verdadeira vida, que sejam bem recebidos, como estão sendo lá no mundo espiritual. E para tudo Deus tem um propósito. Então, que nosso Senhor Jesus Cristo, nossa Mãe Maria Santíssima, possa continuar abençoando a todos nós. Meu amigo Irã, é com você, boa tarde e parabéns por mais essa disponibilidade de estar conosco. Obrigado. Obrigado, Estevam. Obrigado, Vanusa, pelo convite, Confraternização Espírita de Jiquié. É sempre um prazer, sempre uma honra estar falando para vocês aqui nessa casa, uma casa antiga, uma casa altamente renomada, altamente conceituada no nosso meio. O trabalhador espírita, ele não nega, né? Ele tem que estar sempre à disposição, ele tem que estar sempre apto, ele tem que estar sempre se preparando, porque o chamado acontece e nós somos apenas instrumentos. Nós somos apenas a ferramenta que a espiritualidade usa para poder levar a palavra adiante. Agradecer sempre o convite, é sempre importante nesse tempo de pandemia, nesse tempo que os afetos, os abraços, os contatos estão raros. A gente está usando esse instrumento tecnológico para estar entrando nas casas das pessoas, para estar tendo esse contato, esse tipo de afinidade, esse tipo de convivência, porque está cada vez mais difícil para nós mantermos o grau de sanidade, o grau de consciência, mas o trabalho tem que continuar, o trabalho é necessário e a vida segue. Eu gostaria primeiro de dedicar o trabalho de hoje aos 186 mil desencarnados nesse processo pandêmico que estamos vivendo no nosso país. Nós entendemos, enquanto espíritas, a necessidade desse tipo de desencarne, nós entendemos a transição que o planeta está passando, porém, são contextos sempre muito duros, e nosso papel enquanto consolador, enquanto espírita consolador, é sempre trazer uma palavra de conforto, uma palavra de carinho para aqueles que ficaram, e sempre emanar energias positivas para aqueles que se foram, para que sejam bem recebidos perante a espiritualidade.
o tema proposto hoje da nosso evangelho, diferente de uma palestra, aqui a gente vai estar discutindo o evangelho, a gente vai estar estudando, debatendo o evangelho, então não é aquela palestra engessada, até porque eu também não gosto muito desse tipo de palestra, porque o palestrante espírita, novamente, ele é somente uma ferramenta, então não existe uma verdade absoluta perante o espiritismo, né? Nós apenas falamos e transmitimos o que se passa, o que a espiritualidade nos convém. Então nós vamos fazer um debate, um bate-papo, nós vamos ler o texto do Evangelho, e nós vamos aqui estar trazendo opiniões pessoais e experiências sobre o tema, tá certo? Desconfiar dos falsos profetas, o capítulo 21, no item 9. Note o seguinte, esse texto ele tem um contexto anterior interessante, porque funciona para a gente da seguinte forma. Ele vem antes falando sobre caracteres de profetas, caracteres de profecias, caracteres de interpretações que são dadas, e de conhecimentos que nos são passados, e através da espiritualidade, através das pessoas encarnadas. Nos capítulos 1, 2 e 3, nas partes 1, 2 e 3, fala conhece a árvore pelos frutos, ou seja, Jesus fala para a gente que nós temos que conhecer as pessoas através das suas ações, nada mais simples, nada mais básico do que isso, conhece as árvores pelos frutos. Então, mediante suas ações, nós podemos conhecer as pessoas, nós podemos conhecer a moral e a índole e o caráter das pessoas. No item 4, ele fala a missão dos profetas, o que os profetas de fato têm que fazer aqui nesse momento encarnado entre nós, como funciona essa parte da profecia, e a gente vai estar falando também um pouquinho sobre esse termo profeta, esse termo profecia. Depois ele fala sobre os prodígios dos falsos profetas, que é o item 5, e nesse prodígio dos falsos profetas, ele nos alerta para a possibilidade dos encantos que esses falsos profetas podem trazer, praticando até, segundo as palavras descritas lá, falsos milagres, ou milagres verdadeiros, porém sem milagres com moral inócua, né? Sem fundamento moral plausível, sem fundamento moral verdadeiro. Então, ele pode estar fazendo diversas transformações físicas, transformações de matéria e evoluções de matéria, porém, o fundamento e o embasamento moral é inócuo, é desnecessário. Aí a gente tem a parte 6 e 7, que é não criar em todos os espíritos, porque a gente sabe, e os trabalhadores espíritas, mais do que nunca devem saber, que também entre os desencarnados existem espíritos zombeteiros, existem espíritos que querem estar semeando a discórdia, existem espíritos que querem estar semeando desconhecimento, a falta de conhecimento ou conhecimento não verdadeiro. Então, não necessariamente por ser uma informação espírita, por ser uma informação psicografada, por ser uma informação passada pelos espíritos de lá para cá, não necessariamente essa informação tem que ser tomada como verdadeira. Não necessariamente essa informação tem que ser tomada como verdade absoluta. E esse é um erro que frequentemente ocorre. As pessoas, durante a pandemia e meu grupo de WhatsApp, eu recebi diversas mensagens, e ainda assim, acreditem, em pleno século XXI, nós ainda recebemos informações negativas e falsas nesse tipo de comunicação, não só pelo fato de ser psicografado, não só pelo fato de estar vindo da espiritualidade, aquilo ali é necessário, é verdadeiro. Nós temos que atuar como um filtro, como uma bússola, para poder saber se aquela informação de fato era proveitosa, se aquela informação ela tem um alicerce moral, se aquela informação ela tem um alicerce de conhecimento verdadeiro, para aí sim estar fazendo esse tipo de propagação. Mas acontece, infelizmente, é um dos males atuais, e cabe ao espírita, também no texto que a gente vai estar estudando aqui hoje, está bem claro para a gente qual a nossa função e qual o nosso papel a respeito disso. Mas nós temos que entender que esse tipo de aliteração ele pode ocorrer sempre, independente do espírito estar encarnado ou desencarnado. Ele pode estar fazendo um serviço ou um desserviço para a doutrina, um serviço ou desserviço para a palavra. E aí chega na questão dos falsos profetas, no caso no item 8, que vai estar dando as características dos falsos profetas. E aí, no nosso verdadeiro estudo de hoje, no nosso item para estudo de hoje, nós entramos no item 9, que é os caracteres do verdadeiro profeta. E o que se busca de um verdadeiro profeta? Foi um item, ele foi escrito por Erasto. Erasto era um discípulo do apóstolo Paulo, extremamente rigoroso com as questões de conhecimento de lei, extremamente rigoroso com as questões do conhecimento da lei de Cristo, da lei espírita, da doutrina
espírita. Então, você pode ver que nesse texto, é interessante a gente falar um pouquinho sobre Erasto, tem um texto de Valdo Franco até no YouTube, sobre ele explicando quem é Erasto. E quando a gente vai estudar o Evangelho, é interessante também a gente entender quem foi que fez essa codificação, o espírito que passa a codificação, porque através da personalidade, das características do espírito da codificação, reflete bastante na forma como a gente pode levar o entendimento do texto. É um texto bem rigoroso, é um texto bem rígido, é um texto às vezes até áspero, severo nas palavras, mas essa é a personalidade do espírito que fez essa codificação, a personalidade de Erasto, discípulo direto do apóstolo Paulo, ok? Primeira coisa que a gente tem que fazer é primeiro distinguir o termo profeta. Antes de a gente entrar na leitura do texto, a gente tem uma visão embutida na gente. Quando fala profeta, a gente tende a pensar naquele ser de barbas longas e fazendo profecias mediante adivinhações futuras e mediante códigos complexos e mediante uma ritualística mística, esotérica. O profeta nada mais é do que um propagador da palavra de Deus, um propagador da palavra divina. Então, embutido por essa ótica, nós entendemos que a característica do verdadeiro profeta, no termo profeta, é alguém que volta ou que está aqui, encarnado nesse momento, ou até mesmo desencarnado, como forma de auxílio, para propagar a palavra divina, para propagar a palavra, seja ela no aspecto espírita, seja ela em qualquer aspecto de outra religião. Sendo a palavra divina, pode ter essa conotação de profeta. Então vamos começar a leitura do texto e eu vou estar pontuando alguns aspectos aqui, tá certo? Desconfiar dos falsos profetas. É útil em todos os tempos essa recomendação, mas sobretudo nos momentos de transição, em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade. Porque então uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, correndo a todo homem honesto o dever de os desmascarar. Perguntai-lhes, sem dúvida, como reconhecê-los. Aqui tende os que os assinalam. Note o seguinte, o primeiro passo importante para a gente entender aqui a questão, deu uma travada, no meio de uma travada, mas eu vou continuar. Qualquer coisa o pessoal da live avisa aí se está funcionando, porque para mim deu uma travada aqui na internet. Quando fala que é útil em todos os tempos, a questão é o seguinte, isso já foi, desde o tempo de Jesus, já existiam profetas. Já existiam esses profetas que, teoricamente, aferiam palavras em nome de Deus. Aferiam palavras em nome do que se era sagrado naquele momento. Do que se era necessário, segundo eles, do que se era falado como Deus naquele momento. Note o seguinte, é útil em todos os tempos, mas mais ainda em momentos de transição, como no atual. É muito falado atualmente, e Divaldo fez publicações, existem outros debates, outros textos argumentativos sobre o processo de transição espiritual e transição planetária que nós estamos passando. Sobre esse processo necessário para esse salto evolutivo e moral da humanidade. Então, nesse contexto atual, nesse contexto de transformação da humanidade, é muito importante, é muito útil a gente sempre lembrar esse contexto da questão dos falsos profetas. Por quê? Porque existem sempre pessoas ambiciosas e sempre pessoas intrigantes que elas vão estar usando do sofrimento moral das pessoas para poder estar tirando um tipo de vantagem, para poder estar nesse exato momento de transição, nesse exato momento que as pessoas estão sofridas, estão sofrendo com perdas, estão sensibilizadas, estão muito, muito mais abertas e muito mais receptivas a processos religiosos, essas pessoas usarem esse tipo de conhecimento, esse tipo de interação religiosa para poder tirar proveitos mediante a sua ambição. Então, é interessante a gente estar olhando esse tipo de coisa. É interessante a gente estar vigilante a respeito disso. Eu costumo falar que quando eu comecei no espiritismo, eu fui para o processo espírita, eu comecei na doutrina espírita, justamente por um processo de transição familiar, por um processo de dor. E existem diversas pessoas que passam por esse tipo de dor, que passam por esse tipo de transição. Elas buscam, através da religião, um consolo moral, um acalanto para a sua alma, como diz Cristo, o fim útil de todas as dores, o consolador.
aquela bússola, aquele norte, aquele leme, para que a dor não cesse, que a dor não pare. Porém, que a dor seja útil, que a dor tenha uma finalidade. Então, as pessoas tendem a estar fragilizadas. Nesse momento onde a gente iniciou nosso bate-papo falando sobre as 186 mil mortes, 186 mil desencarnes nesse momento pandêmico no Brasil, nós temos 186 mil famílias também extremamente sensibilizadas. Nós temos pessoas que estão sofrendo com esse processo. E na contramão disso tudo, existem falsos profetas que utilizam esse processo de transição para estarem tomando isso como uma oportunidade de lesa, uma oportunidade de lesar pessoas, uma oportunidade de estar embutindo um conceito falso, moral e espiritual e doutrinário. Seguindo o texto, somente um hábil general capaz de dirigir-se confia o comando de um exército. Julgai que Deus seja menos prudente do que os homens. Ficai certo de que só confia missões importantes aos que ele sabe capazes de as cumprir, porquanto as grandes missões são fardos pesados que esmagariam um homem carente de forças para carregá-los. Em todas as coisas, o mestre há de sempre saber mais do que o discípulo, para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente. São precisos homens superiores de inteligência e moralidade. Por isso, para essas visões são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fizeram suas provas noutras existências, visto que, se não fossem superiores no meio que tem de atuar, nula lhes resultaria a ação. Então, o texto nos fala o seguinte, que para conduzir um exército, nós temos que ter um general hábil. Nessa analogia militar, a gente quer dizer que a liderança ela se dá através da habilidade de se liderar. Não adianta se liderar por imposição, não adianta se liderar por medo, não adianta se liderar por outra coisa que não seja por exemplo através do seu caráter, através dos seus atos, através das suas bondades. Então, o processo de liderança desse profeta, que nada mais é do que alguém que está propagando a palavra cristã, a palavra espiritual, os ensinamentos do nosso mestre Cristo, ele tem que se dar através da sua imposição moral e da sua imposição intelectual. Como? Da seguinte forma. De nada adianta a gente ter um líder moralmente e intelectualmente inferior a nós. A liderança fica inócua, não funciona, ela não vai estar, ela vai ser nula, como o texto está dizendo, não resultaria em ação. Porque esse líder, através do exemplo, ele tende a guiar e sensibilizar os seus seguidores. Moralmente e intelectualmente. Note o seguinte, quando fala moralmente e intelectualmente, para a gente é fundamental a gente entender esse tipo de coisa, porque moral e inteligência, moral e intelecto, são duas coisas completamente antagônicas. Existem pessoas extremamente intelectualizadas, porém fraquíssimas no aspecto moral, e vice-versa. Existem pessoas que podem ser intelectualizadas no sentido acadêmico, de forma fraca, ter um conhecimento acadêmico não vasto, porém ter um campo moral extremamente digno de ser exemplo, de estar liderando, de estar propagando a palavra. E o contrário. Nós temos líderes durante a história da humanidade, nós podemos entender, nós tivemos diversos líderes religiosos, espíritos, e até mesmo militares, bélicos, estadistas, extremamente inteligentes, porém de campo moral extremamente duvidoso. Note então o seguinte, pelo texto, essas duas características, essas duas vertentes têm que trabalhar de forma simultânea. O moral e o intelecto conjuntos para poder conduzir a mudança da humanidade, para conduzir a palavra do Evangelho, para conduzir o ensinamento do Mestre Cristo. Não adianta ser somente moral, não adianta ser somente intelectual. A gente pode dar como exemplo, por exemplo, o líder nazista alemão, que era uma pessoa extremamente inteligente, extremamente carismática, porém avessa à moral, apesar de uma certa forma, doentia ainda acreditar na moral dele. Mas a gente viu que era extremamente amoral e o resultado desastroso dos atos. Então, note o seguinte, justamente só para pontuar, para poder finalizar esse raciocínio, de nada adianta o intelecto desprovido de conhecimento moral. E a gente vai ver
atualmente diversos líderes altamente sedutores, altamente carismáticos, altamente envolventes no seu processo, pessoas que seduzem, pessoas que envolvem e que nesse exato momento eles estão meio que lobos em pele de cordeiro, utilizando a intelectualidade de uma forma despida da moral, de uma forma que alheia e de uma forma que, infelizmente, não procede e caracteriza como um falso profeta. Quando fala espíritos já adiantados, não necessariamente são espíritos puros. Dizem que são espíritos que já estão adiantados simplesmente pelo nosso momento. Nós ainda estamos num processo, num planeta de provas e expiações. Nós ainda estamos num processo de crescimento evolutivo moral. E os espíritos mais adiantados, conforme também já foi publicado, já foi debatido, estão habitando nossa orbe no momento para poder conduzir a humanidade para esse tipo de transição, para esse tipo de evolução moral. Continuando, isso posto, a vez de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar, pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, a missão de que se diz portador. Tirais também esta outra consequência. Se, pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, ele se mostra abaixo do papel com que se apresente, ou da personagem cujo nome se coloca, não mais é do que um estrião de baixo estofo, que nem sequer sabe imitar o modelo que escolheu. Então vamos lá. Ele tem que se justificar pela sua superioridade, das suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora da sua obra. Quando fala superioridade, note o seguinte, está se falando superioridade das ações, superioridade dos exemplos e superioridade dos gestos. Em momento nenhum, o texto espírita, os textos do Evangelho estão nos dizendo que o profeta verdadeiro, dono dos caracteres da profecia verdadeira, ele vai querer chegar aqui e se sentir superior. Não. Ele vai ter que provar sua superioridade através da sua obra. É muito distinto, é bem diferente a respeito são duas coisas completamente distintas. A pessoa que pode chegar aqui com ar de superioridade pelo fato de estar ocupando um púlpito espírita, pelo fato de ter uma palavra e pelo fato de ter uma aceitabilidade dessa palavra chegar à pessoa e através disso ela se sentir superior, ou a pessoa que, além disso, ela prega a humildade e a modéstia e a superioridade vem através das suas ações, de seus campos de atitude. São duas coisas completamente distintas. O verdadeiro profeta, ele vai provar a sua superioridade através da influência moralizadora das suas obras, do seu caráter, da sua influência e do seu resultado. Ok? Se pelos caráteres, pela sua virtude, ele se mostra abaixo do papel que se apresente, ele é apenas um estrião de baixo estofo. Isso é, como eu disse, é um texto duro. Mas se a pessoa ela não tem um exemplo digno, se a pessoa, ainda assim, mesmo falando de uma forma eloquente, mesmo falando de uma forma inteligente, como nós falamos no parágrafo anterior, ainda assim, a sua atitude, a sua postura, ela não se prova através do seu papel, segundo o texto, ele é um péssimo imitador, porque nem imitar aquilo que ele propõe a se escolher, ele sabe fazer. Então, é o caso de, novamente, esse tipo de profeta não ser levado em consideração, ok? Outra consideração, os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos, em sua maior parte, desempenham a missão a que foram chamados pela força do gênio que possuem, secundado pelo poder oculto que os inspira, e dirige a seu mau grado, mas sem desígnio premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados ao passo que os falsos profetas se dão, eles próprios, como enviados de Deus. O primeiro é humilde e modesto. O segundo, orgulhoso e cheio de si. Fala com altivez e, como todos os mendazes, parece sempre temeroso do que não lhe dê crédito. Vamos lá. Os verdadeiros missionários de Deus ignoram a si mesmos. É uma prática entre os palestrantes que eu conheço, as pessoas que conduzem estudos, de não receberem os louros diretos pelas palavras ditas. Nós não somos nada, isso eu posso afirmar. Nós
pessoas que hoje estamos trabalhando através de conhecimento, de estudo, para levar a palavra espírita para as pessoas. Nós não somos nada sem a presença marcante e fundamental da espiritualidade. Nós só somos ferramentas. Esse tipo de vaidade no meio do palestrante espírita, ele deve ser extremamente desconfiado, deve ser tratado com uma desconfiança muito grande. Repito, nós somos apenas ferramentas, nós somos apenas instrumentos. Então, à medida que nós, como enviados de Deus, nós começamos a ficar cheios de si, começamos a ficar vaidosos, não lhes deem crédito. Está escrito aqui no texto. Nós não podemos ser orgulhosos e cheios de si, nós temos que ser humildes e modestos, até porque, novamente, a doutrina que nós estamos falando não foi professada para nós ou por nós. Nós somos instrumentos humildes, singelos, tenros, da espiritualidade. Nós estamos aqui somente como porta-voz, nós estamos aqui somente como um orientador. Pessoas que estudaram sobre esse tema para poder estar trazendo a palavra para vocês, não necessariamente os donos da verdade. Não existe dono da verdade na doutrina espírita. Talvez, diferente de diversos segmentos religiosos, a nossa doutrina, o nosso campo de conhecimento, ele é voltado justamente nessa palavra, no conhecimento. E não existe processo de propagação de conhecimento sem um debate, sem você estar escutando o próximo, sem você estar trazendo o seu conhecimento e aceitando a opinião do próximo. Quando a gente estuda esse evangelho, que é o que a gente está fazendo aqui, é justamente esse tipo de debate que nós estamos propondo a se fazer. Nós estamos levando uma opinião e nós estamos recebendo um feedback de volta dessa opinião. Quando essa pandemia passar e as casas espíritas voltarem a funcionar, nós novamente teremos aquele processo de troca em tempo real, onde, num grande círculo, as pessoas opinam e imprimem as suas experiências próprias a respeito do texto. E isso é muito rico, isso é muito diverso, porque são vivências diferentes, são pessoas diferentes, personalidades diferentes, falando sobre experiências diferentes. Então é fundamental que o trabalhador espírita, que o verdadeiro profeta, novamente, esqueçam o caráter esotérico e místico da profecia. Coloquem o profeta como um propagador da palavra. Ele é extremamente fundamental que ele sinta essa sensibilidade de ouvir, mais do que falar, que o profeta entenda que a humildade e a modéstia dele funcionam no ouvir e no adaptar as experiências do próximo através do processo de empatia a si mesmo. Talvez seja esse o grande ponto fundamental da experiência enquanto divulgador da palavra espírita. Alguns desses impostores têm havido, pretendendo passar por apóstolos do Cristo. Outro, pelo próprio Cristo, para a vergonha da humanidade, han encontrado pessoas assaz crédulas que lhe creem nas torpezas. Entretanto, uma ponderação bem simples seria bastante abrir os olhos do mais cego. A de que, se o Cristo reencarnasse na Terra, viria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos que admitisse o que for absurdo, que houvesse degenerado. Ora, do mesmo modo que se tirasse de Deus um só de seus atributos, já não terei Deus. Se tirardes uma só de suas virtudes ao Cristo, já não mais o tereis. Possuem todas as suas virtudes os que se dão como sendo Cristo. Eis a questão. Observai-os, percrustai-lhes as ideias e os atos de reconhecer-lhes que, acima de tudo, lhes faltam as qualidades distintas do Cristo, a humildade e a caridade, sobrepondo-lhes as que o Cristo não tinha, a estupidez e o orgulho. Então é o seguinte, alguns desses impostores que estão vindo aqui, estão falando em nome do Cristo, ou pior ainda, existem impostores que se dizem o próprio Cristo. Essa parte é até mais dura, né? Até mais difícil de se acreditar, da pessoa achar que ela tenha a capacidade e a ousadia de se colocar no lugar do próprio Cristo, do Espírito puro encarnado. E como o texto fala, seria completamente irregular se o Cristo encarnasse faltando qualquer uma das suas qualidades. Novamente, Cristo é Espírito puro. Ele encarnaria novamente com todas as qualidades de Espírito puro. Não existe um Cristo encarnado
com a ausência de alguma qualidade do Cristo anterior. Sem querer citar nomes, e uma coisa que não farei nesse processo de live, até porque eu não quero me incluir e cometer o erro do julgamento, novamente, através do livre-arbítrio, todos respondem pelas suas próprias ações, a cada um a sua obra, e se a obra é do próximo, ele responda pela obra do próximo. Não vou estar estendendo dedos nem julgando. Porém, existem pessoas que se dizem um Cristo encarnado. E mais do que se perguntar sobre essas pessoas, cabe a nós perguntarmos o do público dessas pessoas. O que levam pessoas a seguirem os falsos profetas? Novamente, nós estamos vivendo processos muito duros. Nós temos processos sociais e de renda e de estudo e de comprometimento moral muito avançado atualmente. Nós temos discrepâncias muito grandes, onde o conhecimento não está sendo compartilhado de forma necessária. E a palavra de afeto, a palavra de carinho, a palavra de conforto, ela não está chegando em todas as pessoas. As pessoas estão frágeis, as pessoas estão necessitando de cuidados. E quando chega alguém que, através de uma palavra bonita, de um discurso bonito e carismático, promete a salvação e a cura de todos os problemas, pessoas sensíveis podem aceitar. E pessoas sensíveis podem se deixar levar por aquele mar de falsas promessas e por aquele mar de falsas considerações. E não nos cabe, em momento nenhum, novamente, julgar essas pessoas. Nos cabe combater o processo que está sendo imposto através das mentiras que são contadas, através das falsas promessas que são contadas, e fornecer às pessoas que estão seguindo esses falsos profetas o conhecimento necessário para que elas produzam o próprio conhecimento e se libertem disso. Novamente, não julguemos os próximos, não julguemos as pessoas que passam por esse processo. As dores individuais são muito cruéis. As dores individuais, elas são das pessoas. As pessoas conhecem as suas dores, nós não conhecemos as dores alheias. Então, o que acontece é isso, a gente, nesse primeiro momento, a tendência de julgar e falar assim, não, ela merece o fulano de tal, não, ela não merece aquilo. Ela, assim como nós, ela merece o conhecimento puro, ela merece a doutrina pura, ela merece o amor puro. Nós, enquanto consoladores prometidos, enquanto trabalhadores espíritas, nós temos que levar o conhecimento a esse tipo de pessoa. Nós temos que levar a doutrina como forma libertadora. Ela tem que entender que, através da palavra do Cristo, de forma verdadeira, sem os caracteres mágicos, sem os caracteres ilusórios que são passados para ela naquele momento, a pessoa vai se libertar através do conhecimento próprio. Humildade e caridade. Cristo não tinha orgulho. O orgulho talvez seja a característica mais marcante nos falsos profetas atuais. Aquela coisa da caridade municiada com redes sociais, e você pega uma pessoa em situação de miséria e você faz um ato caridoso esperando em troca para poder publicar na sua rede social e pensar que vai ter, através daquilo, mil e tantas curtidas e a propagação de um trabalho. Orgulho. Cristo não tinha orgulho. E aqueles que falam em nome de Cristo também não podem ter orgulho. Aqueles que falam em nome de Cristo não podem ter vaidade. A humildade e a caridade sobrepõem ao orgulho e à vaidade. Continuando, notai aos demais que nesse momento há, em vários países, muitos pretensos Cristos, como há muitos pretensos Elias, muitos São João e São Pedro, que não é absolutamente possível ser verdadeiro todos. Tende como certo que são apenas criaturas que exploram a credulidade dos outros e acham cômodo viver às custas do que lhes prestam ouvidos. É aquilo que a gente estava falando. E note o seguinte, o interessante é que esse texto é de 1862. E o texto fala que, note que nesse exato momento, em diversos países, muitos daqueles que se dizem ou que se vivem como Cristo,
que acham cômodo viver à custa do que lhes emprestam ouvidos. É até triste a gente, com o conhecimento que a gente tem hoje, com a propagação do conhecimento, com a velocidade do conhecimento que a gente tem hoje, a gente está passando por esse tipo de processo. A gente está passando por esse tipo de transição ainda, onde pessoas abusam da credulidade das pessoas, dos próximos, de pessoas em situação de fragilidade, para vantagem financeira, para vantagem material. Nos evangelhos, o único momento de teórica ira de Cristo foi contra os vendilhões do templo, né? Pessoas que estavam comercializando a fé, pessoas que estavam utilizando o processo de fé em razão própria, em lucro pessoal. E hoje em dia a gente tem muito disso. Ou tem dos místicos, pessoas que propagam falsos milagres ou milagres inócuos, milagres amorais, ou pessoas que colocam dentro até da nossa vertente espírita, dentro das diversas vertentes espíritas e espiritualistas, pessoas que ritualizam segmentos espíritas, ritualizam eventos espíritas, pessoas que cobram pelos seus serviços, pessoas que cobram por divulgação, pessoas que cobram por cura, pessoas que capitalizam o serviço e o dom que foi passado. Está bem claro no final do texto: desconfiai, pois, dos falsos profetas, máxima numa época de renovação qual a presente, pois muitos impostores se dirão enviados de Deus. Eles procuram satisfazer na terra a sua vaidade, mas uma terrível justiça os espera. Podeis estar certos. Podeis estar certos. Note o seguinte: o texto, novamente, Erasto, ele é bem duro. Numa época de renovação, onde a humanidade ela tem que reaprender determinados convívios, e que a empatia, e que a caridade, a solidariedade, o amor deveria ser a palavra-chave, pessoas que estão utilizando esse tipo de conhecimento, que poderiam até estar fazendo, pessoas que possuem determinados dons, pessoas que possuem oratória, pessoas que possuem posses, pessoas que possuem condições de estarem, nesse exato momento, desempenhando um papel de unificação, desempenhando um papel de conforto, de cura moral e intelectual das chagas que a humanidade está sendo exposta, das chagas que a humanidade está tendo agora, está sendo evidenciada e devastada. As pessoas procuram a sua própria vaidade, o seu próprio lucro, o seu próprio conceito pessoal do que é certo e do que é errado. Uma terrível justiça os espera. Uma terrível justiça os espera. A cada um a sua obra. E novamente, no começo do capítulo, nós conhecemos os homens pelos seus frutos. Nós conhecemos as pessoas pelos seus frutos. E nós seremos julgados pelas nossas ações. E nós seremos julgados de uma forma dura por nós mesmos. Porque nosso plano encarnatório ele foi bem simples a respeito da possibilidade que nós temos de voltarmos aqui para poder cumprir nossas falhas morais, nossas falhas primais, que nos separam do homem enquanto amoral e nos fazem um crescimento moral. Então, se nós usamos nossa existência, nós usamos nossa encarnação aqui para qualquer propósito que seja fora dessa evolução moral, nós já estamos em pena com a espiritualidade. Ainda mais nesse momento de renovação, onde tantos precisam, e ainda mais colocando a vaidade, sobrepondo a vaidade como característica fundamental. Note o seguinte, para poder terminar o nosso estudo de hoje, e repetindo o que o texto fala, a humildade e a caridade, ela sobrepõe a vaidade. A humildade e a caridade, esses sim são os aspectos verdadeiros que nós queremos. Nós queremos de um profeta. Nós queremos de uma pessoa que esteja nos guiando, nos orientando e nos liderando através do exemplo para um crescimento espiritual e para um crescimento moral. Fundamental é você entender esse tipo de situação. Fundamental é você entender que o líder religioso, a pessoa que Deus escolhe para poder falar em nome dele a sua palavra,
ela vai ser sobreposta pelos seus exemplos. Ela vai ser sobreposta pelo seu caráter e pela sua conduta. Fora disso, são caracteres de falsos profetas. Com isso, eu encerro o estudo. Meu Estevão e Vanusa, se puderem falar comigo até pelo WhatsApp, também eu agradeço, porque meu texto, meu live stream aqui, ele travou com 12 minutos. Eu continuei a palestra acreditando que se tivesse alguma coisa errada, vocês iam falar comigo no privado. Então, tá travado aqui, eu não estou visualizando vocês, eu estou visualizando a imagem estática minha ali, mas eu optei por seguir o estudo do Evangelho. Tomara que tenha sido satisfatório, tomara que tenha sido proveitoso para todos. Novamente agradecer ao convite da casa, falar que é sempre um prazer, que eu não vejo a hora desse processo pandêmico acabar, para a gente poder se encontrar pessoalmente, se conhecer pessoalmente. Nós não conhecemos pessoalmente ainda, nós só conhecemos no ambiente virtual, mas isso tudo vai passar, com fé em Deus, e nós seremos novamente uma comunidade íntegra, unida, amorosa e em paz. Está passando normal? Obrigado, porque o meu travou aqui, tem 12 minutos. Obrigado. Agora voltou. Voltou agora. Pronto, graças a Deus, a Rara esteve aqui e falou que estava voltando. Então, é isso. Novamente, então, agradecer. Dizer que sempre será um prazer, sempre será Estevão, consegui te ver agora. Pronto, graças a Deus. Não estou mais sozinho, não estou mais travado. Agradecer ao convite da casa, falar que é sempre fundamental. O estudo do Evangelho é uma atividade fundamental nas casas espíritas. Kardec fala que a instrução é uma das características do bom espírita, e através do estudo nós combateremos essa corrente misticística, essa corrente do espiritismo mágico, do espiritualismo mágico, que tende a estar se apossando da nossa doutrina, porque através do conhecimento é esse tipo de rebate que nós podemos fazer, que nós podemos levar a compreensão e a caridade para os nossos próximos, entendeu? Muito obrigado pelo convite e estou disposto e estou à disposição para os próximos. Precisando, estou sempre aqui. Pensei que você fosse tocar um violãozinho. O Irã, fique tranquilo, sua live foi sensacional, não houve nenhuma parada para nós, parou no seu, mas no nosso não teve paralisação, foi ótimo, correu tudo normal, som, imagem, tudo bem. Eu quero agradecer a você, porque foi muita sensatez de sua parte nesse trabalho, que você falou que o texto é duro, mas você foi suave ao falar dessas condições, né, que muitas vezes muitos de nós, palestrantes, adotamos quando vamos a uma tribuna. Então, fique tranquilo, nós queremos agradecer, foi um trabalho muito esclarecedor, que com certeza nós vamos desfrutar de outros trabalhos seus, porque foi assim sensacional. Parabéns, muito, a sede, né, a Confraternização Espírita de Querência, muito satisfeita com esse resultado seu. E para encerrar nossa live, eu queria que você fizesse uma prece. Ok, Vanusa, eu prometo que na próxima, pessoalmente, eu toco o violão, sim. Não me preparei para hoje, não. Eu sou bastante tímido com esse contexto musical, mas está promessa feita, promessa cumprida. Na próxima, a gente faz uma música, assim, tá certo? Eu gostaria, nesse momento, então, de agradecimento, que todos nós elevássemos nossas consciências, nossos corações ao alto, que nós visualizássemos a presença do Mestre Jesus, visualizássemos a presença da espiritualidade e agradecêssemos. Agradecêssemos a nossa saúde, agradecêssemos aos nossos próximos, agradecêssemos aos nossos amigos, agradecêssemos aos nossos contextos de amizade, agradecêssemos a todas as pessoas que direta e indiretamente contribuem para a nossa evolução nesse plano. Agradecer a oportunidade de acordar, agradecer a oportunidade de dormir, agradecer a oportunidade de alimentação, agradecer a oportunidade de vestimenta, agradecer a oportunidade de termos acesso
ao conhecimento. Agradecemos a oportunidade que, nesse momento de pandemia, estamos aqui íntegros, estamos aqui ainda com saúde. Agradecermos a oportunidade a oportunidade, até mesmo nas perdas, de entendermos o porquê dessas perdas. Agradecemos a oportunidade de sermos consolados através da nossa doutrina. Agradecemos a oportunidade de termos o amor de Jesus como bússola na nossa vida. Agradecermos nossos vínculos, nossa família, agradecermos aos nossos pais, aos nossos filhos, a todos aqueles que nos cercam. E gostaria, nesse momento, pedir que as pessoas entendam que o processo de evolução e o processo de busca está em nós. Gostaria de pedir o conhecimento e a ajuda de Jesus para que possa guiar a humanidade para o lugar que ela necessita estar nesse momento. E que, através desse processo, que nada tenha sido em vão, que quando nós acordarmos desse pesadelo, nós entendermos que nós crescemos e que aquilo não ficou para trás, aquilo ficou apenas como conhecimento. Mas que nós vamos passar, nós seremos mais fortes, nós seremos mais humanos. Que assim seja. Valeu, meu amigo, muito obrigado. Obrigado a Damos você. por encerrado, agradecendo a todos que participaram, que estiveram conosco, fazendo comentário. Que Jesus possa continuar abençoando a todos. Valeu, mestre. Obrigado, estamos aí. Tchau, tchau.